Deus, ele falou para Moisés aqui, nesse tempo, nessa época, que era para Moisés construir a tenda da congregação. Para que servia a tenda da congregação? Para que eles se reunissem, para quê? Para buscar ao Senhor Deus. Mas quando Deus pediu para Moisés armar a tenda da congregação, construir a tenda da congregação, Deus falou para Moisés fazer isso fora do arraial. O que é o arraial? O arraial era o local onde eles viviam, era o local onde eles moravam. Então Deus falou: Moisés, você não vai montar essa tenda da congregação no meio do arraial, onde o povo habita. Você vai montar num lugar distante, fora do arraial. E por que Deus fez isso, irmãos? Talvez venha a pergunta de muitos: por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque Deus sempre incentivou o seu povo a ir buscá-lo, e não ficar acomodado esperando que as coisas caiam do céu. E essa palavra cabe muito bem para o tempo atual, porque quantas são as pessoas que acostumaram a ficar em casa? Não estou falando aquelas que não podem vir. Repito, tem muita gente que gostaria, daria tudo para estar aqui hoje, mas não podem por esse motivo, por algum motivo. Talvez é grupo de risco, mas tem aqueles que podem. Só que alguns, e talvez muitas pessoas, ouviram tanto fique em casa e se acomodaram em ficar em casa, e chegou aquele pensamento, né? Não, porque eu não preciso ir mais para a igreja, Deus me ouve aqui em casa mesmo. Claro que Deus ouve a nossa oração em casa, porque Deus é onipresente, mas Ele sempre quis que o seu povo buscasse. Uma das maiores mentiras que o diabo inventou nos dias de hoje é essa história de que não precisa de igreja, que não precisa ir no templo, que em casa mesmo a pessoa busca a Deus. Será? Quantas são as pessoas, não estou dizendo que é o teu caso, nem de quem está assistindo agora, mas quantas são as pessoas que estão nesse costume de não vir mais para a igreja e participar em casa, mas às vezes sabe lá como a pessoa participa. Às vezes a pessoa, ela não está participando, ela está assistindo só as transmissões. Às vezes a pessoa está deitada no sofá, comendo pipoca. Será que isso é se envolver com Deus, irmão? Sim ou não? A pessoa às vezes está em casa, toda, assim, desculpa a expressão, relaxado. Afinal de contas, está em casa. Mas por isso, não é a mesma coisa de estar aqui. Por exemplo, quando não estava tendo culto presenciais, quem estava assistindo em casa as transmissões? Você estava acompanhando em casa. Mas a partir do momento que veio a notícia, voltaram a ter os cultos, você honrou e já está aqui, como os irmãos do culto anterior, e você já está logo cedo aqui. Isso mostra que você estava em casa porque não estava tendo culto aqui, estava só esperando a ordem de poder voltar, e chegou e você voltou. Mas existem aqueles, infelizmente, que mesmo voltando a ter os cultos presenciais, a pessoa pôs na cabeça: não, eu busco a Deus em casa do meu jeito. E Deus nunca aprovou isso. Por isso, voltando a falar da história, por isso que Deus pediu para que Moisés armasse a tenda da congregação, que era o local de culto, local que eles buscavam a Deus, mas não no meio do arraial, não no local que eles, porque Deus queria que eles saíssem da onde eles estavam para ir buscar a Deus. Deus quer incentivar as pessoas a se esforçar, a buscar. O ser humano hoje quer quanto mais comodidade, melhor. Se a igreja estiver na porta de casa, melhor ainda. Não estou falando que é contra, que às vezes pode acontecer, né? Pode acontecer, mas às vezes a pessoa quer o máximo de comodidade. Quer dizer, ela não quer se levantar e sair fora do arraial. Como hoje, você que está aqui, você saiu fora do arraial. Talvez tem pessoas aqui que não moram aqui perto. Quem mora um pouquinho distante aqui da igreja? Deixa eu ver. Você mora um pouquinho longe. Tem aqui, várias pessoas. E essas pessoas fizeram o quê? Saíram do arraial e vieram aqui, na tenda da congregação. E é isso que Deus quer. Deus não quer um povo acomodado. Essa história aí de que não posso buscar Deus de qualquer jeito em casa, não preciso de igreja, isso foi o diabo que inventou.
que é para as pessoas se acomodar e não buscar Deus, que é para as pessoas se acomodar e começar a ficar contra as igrejas. O que mais se ouvia nesses dias anteriores, com a proibição dos cultos, era o quê? Não, a igreja tem que ficar fechada mesmo, que ninguém precisa de igreja não tem esse negócio de igreja não, a gente busca Deus em casa, dentro da minha casa eu busco. É aquela pessoa que se acomodou, que não tem prazer de vir para a igreja, mas não é o que Deus sempre desejou para o seu povo. Por isso que ele pediu: Moisés, você vai armar a tenda da congregação, mas não no meio. Não poderia ter armado ali no meio onde o povo estava? Poderia ter colocado ali no meio da cidade, mas não, fora do arraial. Coloca lá fora do arraial, porque Deus queria que o seu povo tivesse disposição para acordar, para levantar, como hoje você fez, e buscar a Deus. Como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Quem veio com muita alegria aqui hoje, diga amém. E que você permaneça assim, e nunca entre nessa onda do desigrejado, porque eu posso servir a Deus do meu jeito. A pessoa que fala isso esquece que Jesus disse na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes, se a gente for fazer a vontade da nossa carne, né? Algumas pessoas podem dizer assim: pastor, eu não estaria nem aqui hoje, agora, eu estaria em casa, minha carne queria o quê? Está começando a ficar friozinho, né? O tempo está mudando, eu queria ficar embaixo do cobertor, do edredom, deitado em casa. A carne talvez hoje sua pediu isso, mas você não fez a vontade da carne, você levantou, você se arrumou, tomou um banho, lavou o rosto e veio aqui para a igreja. Quer dizer, você venceu essa vontade da carne, você saiu do arraial e veio para a tenda da congregação. Amém? Então diz aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: e naqueles dias apareceu quem? João Batista, pregando aonde? No deserto da Judéia. Então veja que o João Batista apareceu pregando aonde? No deserto, não no meio da cidade. Por quê? Porque Deus queria que o povo fosse buscar a palavra, porque o João Batista veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Então Deus pediu, porque João Batista era guiado por Deus, Deus pediu para que ele pregasse aonde? No deserto, que era para que as pessoas saíssem da cidade e fossem com sede ouvir uma boa palavra onde? No deserto. A mesma coisa nos dias de hoje. Deus não quer ver uma igreja, um povo acomodado. Deus quer ver um povo bem disposto a sair do arraial e ir lá para a tenda da congregação, que é a casa de Deus. A nossa aqui no bairro do Jardim dos Ipês é essa aqui, ó, Rua Caraipé das Águas, número 620. Então você saiu lá da sua casa, eu saí lá da minha casa, eu também moro um pouco distante, alguns aqui moram também distante, saíram das suas casas e vieram aqui à tenda da congregação. É isso que Deus quer. Então João Batista estava no deserto. Aí diz o versículo 5 agora, diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então veja que ele pregava no deserto e ia ter com ele quem? Jerusalém e toda a Judéia, porque o povo queria uma boa palavra, o povo queria Deus. Quem quer Deus, sai da sua casa, sai do arraial e não mede esforço para ir buscar a Deus aonde for preciso. Não tem tempo ruim para quem quer Deus. Não tem chuva, não tem calor, não tem frio, não tem época de pandemia. Claro que a gente tem que vigiar, claro que nós temos que ter os cuidados, como todos estão aqui, né? Todos os cuidados, não preciso repetir, toda reunião a gente fala disso. Mas temos que sair do arraial e vir para dentro da congregação. Não importa se é época de pandemia, nós temos que estar aqui buscando a Deus. Amém? Então o João Batista pregava no deserto e toda a Judéia saía para ir lá aonde ele estava no deserto.